Olá, turma! Essa é a nossa aula de língua portuguesa de hoje, páginas 162 e 163 do nosso livro didático. Vamos lá? Na nossa página de hoje, nós temos língua, uso e reflexão. Pontuação. Releia com a professora o trecho a seguir. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Esse trecho é um parágrafo do texto. Cada sinal destacado marca o fim de uma frase. Então, nós observamos aqui, nós temos o ponto final, nós temos reticências aqui, que indica que ela não conseguiu nem contar quantas tinha, né? Tinham muitas. E aqui o ponto de exclamação, que indica para nós o espanto, a admiração, né? Então, nós temos aqui, quantas frases há nesse parágrafo? Quantas frases nós podemos observar? O sinal de pontuação fica sempre no final da frase. Número 2. Leia a frase abaixo e faça um X no quadradinho com as respostas certas. Um monte delas. Aqui nós temos o ponto de exclamação. Esse sinal de pontuação foi empregado na frase para expressar. Então, quando ela fala um monte delas, ela está indicando espanto, dúvida, medo ou cansaço. Então, nós vamos assinalar o lugar certo que indica o que a personagem quis dizer quando ele coloca esse ponto de exclamação aqui no final dessa frase. Número 3. Agora releia. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois um grupo de 4, 5. Os 3 pontos no final da frase são chamados de reticências. Faça um X no quadradinho com a resposta certa. As reticências nesse trecho dão ideia que a menina não sabia contar, estavam chegando mais e mais baleias, chegaram 5 baleias e mais nenhuma. Então, quando ela coloca esses 3 pontinhos, né? As reticências do final da frase, o que indica para nós? Qual dessas 3 informações que está indicando? Aqui nós temos uma organização do que nós já estudamos, né? Então, leiam o esquema a seguir com a professora, completando com os sinais de pontuação. Nós temos o ponto final, aí nós vamos fazer aqui dentro do quadradinho como é o ponto final. Ponto de interrogação é aquele que nós usamos para perguntar, né? Então, nós vamos colocar o pontinho aqui dentro do quadradinho. Ponto de exclamação é aquele que nós acabamos de ver, né? Que indica espanto, dúvida, admiração. E as reticências, que nós também acabamos de ver na outra atividade. Leia as frases e escreva o sinal de pontuação mais adequado para a ideia que expressa cada quadro. Então, parecia uma sopa de baleias. Se a pessoa estiver com medo, que ponto eu vou colocar aqui no final dessa frase? Parecia uma sopa de baleias com espanto. Que pontuação eu vou colocar aqui? Parecia uma sopa de baleias, perguntando. Uma pergunta, que pontuação eu coloco na pergunta? Parecia uma sopa de baleias, afirmando. Então, ele simplesmente colocou a informação, ele afirma. Qual ponto que nós usamos aqui? Dúvidas? Pode chamar. Bons estudos!